Olá, pessoal. Eu queria dar aqui uma explicação sobre a primeira aula. Ela ficou muito grande, muito complexa, até chata de se assistir. Então eu queria fazer um resumo e explicar um pouco aquela aula. Ela ainda é uma aula introdutória, ainda não é realmente teoria musical no sentido mais tradicional que a gente ouve por aí. Ela é muito mais uma explicação do que é música, né? Então eu queria mostrar alguns elementos da música, desde o seu primeiro elemento, né, que é o som, até a música como um todo, a sua forma musical. Então lá eu comecei com o conceito do que é música. E vocês lembram naquela aula introdutória que eu falei que a música é uma linguagem, né? E é isso que eu quero dizer. A música é uma linguagem que comunica. O que ela comunica? Ela comunica emoções, né? Claro, mas mais do que emoção, e toda arte faz isso, ela comunica o deslumbramento. Sabe quando a gente vê uma paisagem maravilhosa, que a gente fica deslumbrado com aquela paisagem, e a gente queria mostrar aquilo para os outros? Ou um artista plástico, ele quer mostrar não só a imagem, mas ele quer mostrar o impacto que aquela imagem surtiu nele. Então ele quer comunicar isso para as outras pessoas através de uma pintura. Isso acontece em toda a arte, né? Numa poesia, o deslumbramento das palavras, né? Num romance, né? Na literatura, no teatro, na música. A música é isso, é justamente isso. É o deslumbramento do som, né? Um compositor arranja os sons de tal forma e aquilo o emociona, o impacta, e ele quer comunicar isso. Então toda vez que alguém faz esse conjunto de sons e considera aquilo música e se impacta com aquilo, e outra pessoa ouve e também se impacta com aquilo, não da mesma forma, nunca é da mesma forma, a arte tem isso. Ninguém se impacta com a arte da mesma forma. Mas quando duas pessoas se impactam, quando uma que fez e uma que ouviu se impacta com aquilo, aquilo é música, né? Aquilo é arte. Então esse é o conceito que eu queria dar sobre música, né, para vocês. Aí eu entrei no som em si. E aí o som, ele tem 4 elementos, né? Ele tem o primeiro elemento, que é altura. Altura é grave ou agudo, né? São as notinhas, né? Tá. Se a gente coloca uma clave de sol aqui, vamos. Dó, mi, sol, si, né? Essa diferença é a altura, né? Eu associei lá na aula com a frequência sonora na física, mas a gente não precisa saber da física do som para fazer música, né? O outro elemento, o segundo elemento, é a intensidade, né? Então esse mesmo dó, eu posso cantar dó, eu posso crescer dó, posso fazer dó, dó, né? Várias intensidades. A intensidade é a energia que a fonte transmite para o meio, né? Essa energia que na física do som é traduzida para nós como intensidade. O terceiro elemento é um pouco mais complexo, que é o timbre. A gente diz que o timbre é a cor do som. E essa analogia ela é muito adequada, porque assim como a luz, quando a gente passa num prisma, ela se decompõe em várias cores, o som da natureza nunca é um som puro, um som único. Ele é sempre um conjunto, um complexo de sons. E a gente tem até aparelhos que decompõem esse som. E quando um som ele não é um barulho, ele é um som determinado, que a gente pode cantar
Lá, né? A gente canta aquele som. Esse som determinado, ele tem um padrão de composição, que é basicamente por múltiplos de frequência. Então, né, se a gente fala que a frequência é a altura, são múltiplos de alturas que estão naquele conjunto de sons, aquele conjunto que forma um som com seu timbre, com a sua cor, né? É muito mais do que isso, tem todo o som, o ataque, por exemplo, de um som, ele é determinante nessa cor do som, nesse timbre do som, mas basicamente é o conjunto daquilo que compõe aquele som que forma o timbre do som. A gente viu lá na aula como que vários timbres diferentes têm composições diferentes, tem um gráfico lá, né? Depois vocês voltem nele. Então esse é o terceiro elemento, o timbre, né? E o quarto elemento, nada existe sem esse quarto elemento, né? Todo o universo foi criado por e para o tempo, né? Então não existe som sem um tempo, né? Então todo som tem algum tempo, então a duração. E eu expliquei lá na aula que assim também é uma analogia à experiência visual, assim como a gente num filme, um filme nada mais é do que um conjunto de fotos, né, passadas num intervalo de tempo muito pequenininho, né, de tal forma que a gente vê como uma continuidade. No som a gente tem isso também, que é medido mais ou menos em 1/10 de segundo. Né? A gente precisa de 1/10 de segundo para perceber aquele som como um som individual. Né? Se a gente tem dois sons com intervalo menor do que 1/10 de segundo, a gente ouve o segundo som um pouco como uma continuidade do primeiro. Então eu coloquei aqui altura, segundo, intensidade, terceiro, timbre, e o quarto elemento é a duração. Então todo som tem esses 4 elementos, né? Depois disso, eu falei dos elementos que compõem a música. Ou seja, dado um som, como que os sons se organizam, né? Então a primeira coisa que eu falei da melodia. Melodia é a sucessão de sons e silêncios, né? Melodia, tradicionalmente, é aquilo que a gente canta. Por exemplo, amo-te muito como as flores amam. Isso é uma melodia. Mas toda sucessão de sons, na música moderna, eles podem pegar sons da natureza, né? Toda sucessão de sons, a gente, num conceito mais amplo, a gente pode considerar a melodia, ou a sucessão, né, no tempo. Primeiro elemento, melodia. Segundo elemento que eu falei, a harmonia. A harmonia é aquilo que o violeiro faz quando ele canta uma melodia e toca as cifras, né? As cifras C, D, E, toca as cifras no violão. O que ele está fazendo? Ele está fazendo harmonias, né? São várias notas quando ele toca, são vários sons que ele está tocando ao mesmo tempo. Então a harmonia, ela é a verticalidade. Então, tradicionalmente, a gente pode dizer que é o conjunto de acordes, né? A sucessão de acordes formam a harmonia, mas toda verticalidade também forma uma harmonia. Então, o primeiro elemento é a sucessão, o segundo elemento, a simultaneidade. E o terceiro elemento
também sem ele nada existe, porque ele é o tempo, é o ritmo. E sempre que a gente tem o ritmo, a gente tem música. O ritmo é o padrão de tempo. Sempre que eu tenho um padrão de tempo, eu começo a ter música. Então se eu faço isso, pá, 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 eu já tô fazendo música, né? Por isso que a gente tem a música de percussão, né? O ritmo é um elemento essencial, Sem ele nada existe e a partir dele a música existe, né? Então, esses três elementos formam o que a gente chama da música, né? Então, primeiro, falei de um som e aqueles 4 parâmetros do som, a sucessão, a simultaneidade do som, como que eles se organizam na melodia, harmonia e ritmo. Aí eu falei mais de uma coisa, que é como essa melodia, harmonia e ritmo, elas vão se combinar, construir uma trama, né? Que é a trama musical. Isso é chamado de tessitura. Eu falei de 4 tipos de tessitura. O primeiro é monodia. O que é monodia? Monodia é uma melodia só. Quando a gente canta junto, todo mundo canta junto a mesma melodia, a gente está fazendo uma monodia, mono 1. Né? Quando vários instrumentos tocam a mesma melodia, é uma monodia. Né? Então, monodia é uma melodia só. Os outros, a gente tem mais de uma melodia tocadas, cantadas simultaneamente. Como que é isso? A gente tem a homofonia. A gente tem a homofonia. Homofonia, a gente tem 2 tipos de homofonia. Um tipo, é aquilo que eu falei, quando um violeiro canta uma melodia e toca acordes acompanhando, isso é chamado de melodia acompanhada, é um tipo de homofonia. Quer dizer, tem uma melodia, a coisa principal ali é a melodia, mas além da melodia tem um acompanhamento, né, que é feito com acordes, com alguma coisa ali que está meramente acompanhando aquela melodia principal. Então, nesse primeiro tipo de homofonia, você tem sempre uma melodia principal e outras coisas que são acompanhamento dessa melodia principal. Geralmente acordes, que pode ser tocado como acorde mesmo, ou o que a gente chama de arpejo. Pam, 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 né? Esse tipo de coisa. Isso é homofonia como melodia acompanhada. Tem um segundo tipo, que a gente também chama de homofonia. Quem canta em coral, certamente já cantou isso, que é a homofonia coral. O que é isso? Quando a gente tem várias vozes, tem lá o naipe, soprano cantando a sua melodia, contralto, tenor e baixo cantando a sua melodia, mas elas cantam a letra juntinho, as sílabas estão todas juntas, é sempre o mesmo padrão ritmo, pequenas variações do mesmo padrão ritmo, em todas as vozes, né? Isso se chama homofonia coral. São várias vozes, mas elas estão casadas ali pela harmonia, pelo andar junto. Então, a homofonia. O terceiro é heterofonia, hétero diferente. Heterofonia, na verdade, é o meio do caminho entre a monodia e a homofonia. Por quê? Aqui a gente tem também mais de uma voz, mais de uma linha melódica. A gente pode ter ali 2, 3 linhas melódicas, mas elas não têm uma independência, elas caminham juntas, elas não caminham com uma só, não é a mesma, mas
uma sobe, uma desce, outra desce. Então elas vão caminhando muito juntas. No máximo uma faz uma pequena variação uma da outra. Lá na aula eu escrevi ali um exemplo de heterofonia. Dá para entender bem pelo exemplo o que que é, né? E o quarto é a polifonia. Polifonia. A polifonia, aqui você tem várias linhas melódicas, e elas são independentes, né? Um exemplo mais fácil de entender para quem canta em coral são aquelas músicas que entra uma voz, depois entra outra, depois entra outra, essa que entrou para, outras continuam, depois outras entram. Então, assim, elas têm uma independência até de entrada, as letras não estão sempre casadas, né? Um naipe tá cantando lá Ave Maria, e depois o outro começa a cantar Ave, por exemplo, né? Quem está cantando comigo aquela música Ó Vós Homines, vê lá no início, primeiro entra o baixo, depois entra o tenor, depois entra o contralto e depois entra o soprano, né? Ele tem entradas diferentes. Quem cantou comigo também, o Cico Chervos, sabe bem o que é uma polifonia. É aquilo, várias entradas, uma para, a outra continua. Quando a outra para, a outra já começou outra coisa, né? Então isso é uma polifonia, é uma independência de várias vozes. Então a gente tem esses 4 tipos de tessitura, tá? E por último, eu falei de forma musical. Então, como que todo esse conjunto, seja polifonia, heterofonia, polifonia, monodia, homofonia, como que esse conjunto se combina? Você pode ter uma seção homofônica, outra seção polifônica, né? Como que você constrói seções e forma, com essas seções, várias partes, forma um todo que é uma música, né? A gente nunca tem, né? Nunca é demais assim, mas a gente geralmente não tem numa música uma coxa de retalhos, uma primeira parte uma coisa, outra, a segunda uma coisa completamente, terceira completamente, e assim, só coisas completamente diferentes. A gente precisa ter uma combinação entre novidade, alguma coisa que se contrasta, né, com uma coisa que relembra o que já aconteceu. E é isso, essa combinação entre novidade e reiteração, né, que faz a música ter uma forma que a gente, depois a gente vai estudar vários tipos de forma musical, mas forma basicamente é isso. Então, a aula, aquela aulona, basicamente foram esses conceitos que eu quis passar. Ainda não é a teoria musical, a gente vai ver a partir da segunda aula as alturas, como que a gente escreve as alturas, né? É interessante a gente falar que esses 4 parâmetros do som, né? A altura, a intensidade, a duração e o timbre, a gente tem ortografias para eles e a gente vai aprender essa ortografia das alturas, das durações, das intensidades e mesmo do timbre, que não é propriamente uma ortografia, mas indicar que instrumento, que voz que está tocando e tal, está cantando. E a gente tem também, como uma linguagem, além de uma ortografia, a gente tem uma sintaxe, como as coisas se combinam. E a gente vai ver isso ao longo do curso de teoria musical. Então é isso, tá? Obrigado, um abraço, tchau.